Olá a todos. Vamos continuar a estudar a célula. Nas aulas passadas nós já estudamos membrana plasmática, que é o envoltório celular, é a estrutura que delimita a célula. Nós já estudamos o núcleo, que é a estrutura responsável pelo comando celular. É lá que está contido o DNA, que tem todas as informações herdáveis ou todas as informações relacionadas à hereditariedade. Estudamos divisão celular, mitose, meiose e hoje vamos terminar estudando a parte da célula chamada de citoplasma. Mas antes de estudar citoplasma, vamos estudar um pouco sobre as teorias celular. Descobrimento das células. Então, a gente tem o Robert Hooke, em 1665, examinando um pedaço de cortiça em um microscópio simples. Então, esse pedaço aqui de cortiça, em um microscópio simples, observou que era composto por minúsculas câmaras que chamou de célula. O Anthony Van observou células vivas ao microscópio eletrônico. Isso a gente está falando um breve histórico sobre a descoberta e o estudo das células. Schellman e Schwann, utilizando o microscópio óptico, observaram que as células eram blocos universais de construção de todos os seres vivos. Louis Pasteur, em 1860, confirmou que as células são geradas por células pré-existentes. Hoje, a teoria atual estabelece que todos os organismos vivos são compostos por uma ou mais células. As reações químicas de um organismo vivo, incluindo as de biossíntese e as de seus processos de liberação de energia, ocorrem dentro das células. As células, elas originam-se de outras células. E, por fim, as células contêm as informações hereditárias do organismo, do qual elas são parte. E essas informações é passada da célula mãe para as células filhas. Aqui a gente tem a representação de uma célula. Nós já estudamos essa parte aqui, ó, em azul, que é a membrana plasmática. Nós já estudamos o núcleo, em que tem onde está contido o nucleolo, a carioteca, a cariolinfa, e aqui dentro também está contido o DNA. Agora, hoje, nós vamos estudar a constituição citoplasmática. Quais são esses constituintes que compõem o citoplasma de uma célula? Todos os seres vivos são feitos de células. E aquilo que eu falei para vocês anteriormente, o vírus ele não se enquadra nessa categoria porque ele não tem célula. Então, o vírus, existe uma controvérsia, como eu já falei para vocês, em relação se ele é um ser vivo ou não. As células são pequenas unidades limitadas por uma membrana, como já estudamos, preenchido por uma solução aquosa concentrada de compostos e dotada de uma extraordinária capacidade de criar cópia delas mesmas, pelo seu crescimento e divisão, igual a gente já viu isso na divisão celular na aula passada. Os seres vivos são formados por células e eles podem ser classificados como unicelulares, ou seja, são organismos que são formados por uma única célula, como por exemplo bactérias, algas e protozoários. E existem os seres que são pluricelulares, que são compostos por mais de uma célula. Isso permitiu a evolução de diferentes células especializadas em funções distintas dentro de um mesmo organismo. Então, nós temos, posteriormente, na última etapa, nós vamos estudar a parte de tecido, os diferentes tecidos, e lá a gente vai ver que existem células com diferentes funções, diferentes formas, em diferentes tecidos. Forma da célula. Na célula, de acordo com o controle genético, possui forma relacionada com a função que desempenha. Nos vegetais, a morfologia, o formato dela é limitada em razão da presença da parede celulósica. Já nos animais, pela ausência da parede, existe uma grande variedade de formas, como por exemplo, na pele, onde encontramos o epitélio estratificado pavimentoso, em que as células possuem um formato poliédrico, conferindo um grau de proximidade que desempenha proteção mecânica
bem como evitando a perda de água por desidratação, revestindo o organismo com muita eficácia. Então, de acordo com a função da célula, vai ter um formato específico. Encontramos também célula com formato alongado, com as encontradas no tecido muscular. Esse formato e estrutura delas contribui para a capacidade de contração. Esse formato alongado, ele contribui para o processo de contração e distensão do tecido muscular. Aqui a gente tem uma célula nervosa com numerosas ramificações. As células nervosas realizam recepção de estímulos e transmissão de impulsos nervosos. Aqui nós temos uma célula arredondada, que são os glóbulos vermelhos ou as hemácias, que tem formato achatado em região central, proporcionando melhor transporte do gás oxigênio e uma melhor distribuição aos diversos tecidos do organismo. Aqui a gente tem uma célula reprodutora, que é o espermatozoide, que tem um formato específico para proporcionar uma maior mobilidade dele. Ele possui a cabeça, essa região mediana aqui, e o flagelo. Aqui a gente tem uma célula reprodutora. Temos também células de defesa, diferentes tipos de células de defesa. O formato das células podem ser influenciadas por fatores externos, podendo remodelar a estruturação de cada célula, principalmente devido à maleabilidade conferida pela membrana plasmática. Existem dois tipos de células. As células que são procariontes, são as células com estrutura e funcionamento mais simples, é o caso das bactérias, das árqueas de alguns tipos de algas, como que são as cianobactérias. Essas células procariontes, ela não tem a carioteca. Na aula passada a gente estudou a carioteca, que é uma membrana lipoproteica muito parecida com a membrana plasmática e que ela é formada por vários poros e que esses poros eles constituem um complexo de proteína. Nessas células procariontes não existe essa carioteca. O núcleo encontra-se disperso no citoplasma. Além de ele não ter essa carioteca, ele também não tem organelas celulares, que a gente vai estudar agora quais são as organelas. Ela só existe, na verdade, uma única organela, que são os ribossomos. Por que existem esses ribossomos? Porque os ribossomos eles são essenciais para a síntese proteica e o ser vivo não consegue viver sem proteína. Então, dessa forma, a única organela que esses seres procariontes possuem são os ribossomos. Ele possui núcleo difuso, porque não possui a carioteca para delimitar, e não possui organelas celulares, exceto os ribossomos. Estamos falando das células procariontes. Aqui nós temos alguns exemplos de células procariontes, a maioria são bactérias, são seres que não possuem a carioteca. Aqui nós temos o exemplo de uma bactéria, que é um organismo procarionte. Aqui nós conseguimos ver, nós temos aqui o DNA dele, o núcleo, que não é delimitado pelo material nuclear, não é delimitado pela membrana plasmática. Vemos também os plasmídios, que são DNAs extra. Essa parte de seres procariontes e eucariontes nós vamos estudar com maior detalhe no segundo ano. Aqui é só para a gente entender o tipo de célula, já que a gente está estudando células. Então, as células podem ser procariontes e podem ser eucariontes. Estamos estudando as procariontes. E se você reparar, as únicas estruturas que eu encontro aqui são os ribossomos, quando eu estou falando de organela celular. Em relação à reprodução das células procariontes, a reprodução ocorre de forma assexuada, que pode ocorrer por cisciparidade, em que uma célula se divide em duas. Essa cisciparidade foi aquilo que a gente aprendeu na mitose. Uma célula diploide vai dar origem a duas células exatamente iguais. Cisciparidade pode ocorrer por esporulação, formação de esporos, que são formas resistentes em condições desfavoráveis. Aqui nós temos por bipartição ou cisciparidade, que é a mesma coisa, em que é uma célula mãe. Por mitose, ela dá origem a duas células filhas. Aqui nós temos esporulação, temos aqui uma bactéria,
material nuclear, que a gente chama ele de nucleóide. Se ocorrer algum fator desfavorável, essa célula começa a entrar no processo de esporulação, ou seja, na forma resistente. Essa parte aqui, ela começa a se desintegrar, então você vai ter a formação desse endósporo, que é a estrutura de resistência, para que ela sobreviva naquele período desfavorável. Quando o ambiente volta a ser favorável, ocorre esse processo que a gente chama de desesporulação, em que ela se torna novamente um indivíduo que pode se reproduzir posteriormente. Continuando, as células procarióticas, em relação ao hábitat dos procariotos, é amplo e vai desde a água quente, de lamas vulcânicas, até o interior de outras células. Quando a gente fala em procarionte, imediatamente vem à cabeça da gente bactéria. Então, basicamente, as bactérias são encontradas em vários locais. São encontrados dentro do nosso corpo, na nossa boca, no nosso intestino, em cima da nossa pele. São encontradas na água, são encontradas em uma grande variedade de ambientes. São os seres mais abundantes da Terra. Em relação à respiração, ou seja, a forma que eles obtêm energia, podem ser aeróbias, ou seja, eles utilizam o oxigênio para obter energia, para se produzir energia. Podem ser anaeróbicos estritos, são aqueles organismos que eles morrem na presença de oxigênio, como é o caso de uma proteína, de uma bactéria chamada Clostridium botulinum, e elas podem ser anaeróbias facultativas. Essas anaeróbias facultativas são aquelas que, se ela estiver na presença de oxigênio, elas conseguem sobreviver e respirar, ou seja, produzir a sua energia, ou produzir na forma de ATP, ou seja, pode ocorrer o processo de respiração celular. E se ela estiver na ausência de oxigênio, elas passam a fermentar. Em relação à nutrição, eles podem ser autótrofos, ou seja, que são seres fotossintetizantes, ou podem ser quimiosintetizantes. O que são organismos autótrofos? São aqueles organismos que conseguem produzir o seu próprio alimento. Podem ser por fotossíntese, quando você utiliza a luz solar como fonte de energia para produzir seu alimento, ou pode ser por quimiossíntese, onde ocorre a oxidação de um composto inorgânico como fonte de energia, como é o caso das nitrobactérias. Aqui nós temos um caso de fotossíntese, que são as cianobactérias, elas são unicelulares. Cada bolinha dessa daqui representa uma célula, aqui é a estrutura de defesa, e aqui a gente tem uma bactéria. Essas são quimiosintetizantes e essas são fotossintetizantes. As duas são autótrofas. O que são células eucarióticas? Eu significa verdadeiro, cariótico, núcleo. São células que possuem o núcleo verdadeiro. Aqui a gente tem uma fotografia de microscópio eletrônico que a gente consegue ver o núcleo, o nucleolo e aqui o citoplasma com várias organelas celulares. Esse núcleo, se você reparar, ele está delimitado. Aqui existe uma membrana nuclear ou carioteca. Então, uma célula eucariótica, ela se caracteriza por ter uma carioteca, por ter o núcleo delimitado por essa carioteca. É só isso, professora? Não. Além dela ter esse núcleo delimitado, ela tem todas as estruturas celulares, ela tem todas as organelas celulares. É uma célula mais complexa do que a célula procarionte. Então, a célula procarionte é uma célula bem simples, que possui um núcleo, um DNA, um nucleóide, que a gente chama, possui um DNA e possui ribossomos. Uma célula eucariótica é uma célula bem mais complexa. É uma célula que possui o núcleo delimitado e possui inúmeras organelas celulares mergulhadas no citoplasma. Células eucarióticas são células mais evoluídas e mais completas. Algumas são unicelulares, ou seja, formado por uma única célula. Podem ter organismos multicelulares, formados por várias células, como é o nosso caso. Possui núcleos verdadeiros, daí o nome eucariótica, ou seja, ele tem a carioteca delimitando esse núcleo, material nuclear, e possui organelas que realizam funções específicas que a gente vai estudar agora, cada uma dessas organelas. Aqui nós continuamos com uma foto, de um citoplasma. Vamos ler o conceito do citoplasma.
é representado pela região compreendida entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Nessa região encontramos uma solução coloidal formada principalmente por água e proteínas, onde encontram-se mergulhadas organelas celulares. Quais são essas organelas celulares? Ribossomos, complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos, retículo endoplasmático granuloso, vacúolo, mitocôndria. A gente vai estudar todas essas organelas individualmente. Essas organelas, elas têm funções específicas, igual eu já falei, como por exemplo digestão, como é o caso dos lisossomos, respiração, como é o caso das mitocôndrias, secreção, como é o caso dos complexos golgiense, síntese de proteína, como é o caso dos ribossomos. A gente vai estudar cada organela com cada função, com suas respectivas funções. Aqui a gente tem um mapa geral da constituição de uma célula eucariótica. A gente vai estudar a célula eucariótica. Aqui eu tenho o núcleo, dá pra gente ver ainda os poros da carioteca deste núcleo. Temos o nucleolo, temos a cromatina, que a gente já estudou, e a cariolinfa aqui dentro. Estudamos a membrana plasmática na primeira aula dessa etapa, e agora nós vamos estudar essa parte aqui, ó, que é o citoplasma. Nós vamos estudar o retículo endoplasmático granuloso, retículo endoplasmático liso, complexo golgiense. Vamos estudar mitocôndrias, centríolos, os vacúolos, os lisossomos. Ou seja, nós vamos estudar todas essas estruturas que estão presentes no citoplasma da célula. Ribossomos são organelas celulares que são encontrados tanto em células procariontes como em células eucariontes. Elas são formadas por duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor. Tem função de síntese proteica, ou seja, a função de produzir proteína. Essa subunidade maior, a função dela é realizar as ligações peptídicas, ou seja, realizar as ligações entre esses aminoácidos para formar a proteína. E essas estruturas, elas são formadas por moléculas de RNA e proteína, e elas são produzidas no nucleolo, igual a gente já viu na aula passada, que uma das funções do nucleolo é produzir esses ribossomos. As células, elas podem apresentar dois tipos de ribossomos: os ligados ao retículo e os ribossomos livres. Essa organela ela é encontrada em maior quantidade em células nas quais há uma imensa síntese de proteína, como é o caso, por exemplo, das células do pâncreas. Embora os ribossomos eles sejam muito parecidos nas células procariontes e eucariontes, nas células eucariontes esses ribossomos eles são um pouco maiores. Vamos estudar agora o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é um conjunto de membranas ramificadas, igual a gente está vendo aqui, um conjunto dessas membranas ramificadas, como um labirinto, que se estendem da membrana plasmática à carioteca, aumentando a superfície interna e tornando mais eficaz a ação das enzimas. Existem dois tipos de retículo endoplasmático, que é o retículo endoplasmático granuloso, que é esse aqui, que tem aderido a ele uma série de ribossomos, e o retículo endoplasmático liso. Vamos estudar cada um deles separadamente. O retículo endoplasmático liso, ele é formado por sistema de tubos cilíndricos e não tem ribossomos aderidos à membrana, igual a gente está vendo aqui. A principal função dele é síntese de lipídios. Ele participa intensamente na produção de síntese de esteroides, que são os hormônios sexuais, participa na produção dos fosfolipídios, que são aqueles lipídios que fazem parte, que constituem a membrana plasmática, e de outros lipídios. Ele também contribui para a desintoxicação dos organismos. Por exemplo, células hepáticas. Nas células hepáticas, elas possuem uma grande quantidade desse tipo de organela. Por que nas células hepáticas possuem uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso? Porque esse retículo endoplasmático ele tem função de desintoxicar o organismo, ou seja,
ele vai transformar determinadas substâncias em outros tipos que causem menos problema para o indivíduo. Por exemplo, nos óvulos e nos espermatozoides, ou seja, nas células óvulo e na célula espermatozoide vai ter uma grande quantidade também dessa organela celular, porque é lá que são produzidos, por exemplo, o estradiol, a progesterona e a testosterona. Então, nessas células vai existir uma grande quantidade desse tipo de organela. Nas células musculares também existe uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Ele recebe esse nome justamente porque aderido a ele tem os ribossomos, que são esses granulozinhos que dá a aparência de granuloso ou rugoso. O retículo endoplasmático rugoso ele é responsável pela síntese de proteína porque tem aderido a ele os ribossomos. Então, na verdade, os ribossomos, a função dele é síntese proteica. Se ele está aderido a esse conjunto aqui, a essas cisternas, a função desse retículo vai ser a síntese proteica. Os ribossomos aderidos atuam na síntese de proteína destinadas à exportação. Exemplo: enzimas que digerem os alimentos consumidos na dieta são produzidos no retículo endoplasmático rugoso ou granuloso de glândulas e são liberadas na cavidade do tubo digestivo. Também produzem proteínas estruturais das biomembranas e as enzimas lisossômicas, que vão ser responsáveis pela digestão intracelular. O que significa dizer isso? Significa dizer que esses ribossomos eles vão produzir somente as proteínas que são destinadas à exportação, ou seja, proteínas que não vão ser utilizadas dentro da célula e que, portanto, não podem ser produzidos livremente no citoplasma. Aqui a gente tem o esquema, só mostrando para vocês a constituição do retículo endoplasmático granuloso.